Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre a base da geometria. Bom, geometria é o ramo da matemática preocupado com questões de forma, tamanho e posição relativa de figuras e com as propriedades dos espaços. Bom, talvez das quatro essa seja a mais simples de entender, né? É a área da matemática que trabalha com figuras geométricas. Todo mundo já deve saber o que é. Então eu vou direto para as definições básicas. Bom, um ponto é um elemento do espaço que indica uma posição. Ele não tem nem comprimento, nem área, nem volume, então a gente diz que ele tem dimensão zero. A gente normalmente indica um ponto por uma bolinha assim, só para indicar um lugar, aqui ou aqui, aqui, vários pontinhos. E ele é basicamente essa bolinha. Ele não tem nem medida nenhuma, ele é só essa bolinha mesmo que indica um lugar no espaço. A reta é um objeto geométrico infinito que tem uma dimensão, né? E para os dois sentidos. Então, por exemplo, começando daqui, eu vou reto aqui, reto aqui, reto aqui, reto aqui. E daí vai até o infinito, para além da folha de papel, para os dois lados. Então nunca acaba para nenhum dos lados. Bom, então semirreta é que nem uma reta, só que começa num ponto, né? Tem um ponto de origem, a origem da semirreta, e vai para lá. Claro que tem uma outra semirreta que vai para o outro lado também. Enfim, eu não estou fazendo reto, mas imagina que isso daqui é reto. Então, uma reta é composta de duas semirretas para qualquer ponto que você pegar. Então, por exemplo, isso daqui você tem uma reta aqui em cima, aí você pega um ponto dela e você consegue dividir essa reta numa semirreta que está para lá e em outra semirreta que está para cá. Por isso que chama semirreta, é metade de uma reta. E um segmento, ou segmento de reta, que é um pedaço de uma reta, né? Finge que aqui está infinito para os dois lados, então continua aqui e continua aqui. Só que a gente pega dois pontos que estão nessa reta e essa parte que está entre eles é chamada de segmento, que tem eles como extremidades do segmento. Bom, a gente tem a propriedade que dá os dois pontos. Existe uma única, esse símbolozinho aqui existe com esse ponto de exclamação, significa existe um único ou existe uma única reta que passa por eles. Então, por exemplo, se você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, existe exatamente uma reta que passa por esses dois pontos, que no caso é essa reta aqui. Por exemplo, finge que vai até o infinito dos dois lados de novo. Bom, o plano é um objeto geométrico infinito, só que em duas dimensões. Tem dimensão 2. Então você imagina que, por exemplo, tem o plano da folha de papel. Imagina que a folha de papel, que é retinha assim em duas dimensões, ela vai para todos os lados. Então ela vai ser um plano. Aqui está um desenho, meio difícil de desenhar, mas basicamente essa é a ideia. Em um semiplano, mais ou menos a mesma ideia de semirreta, você pega um plano, por exemplo, o plano da folha de papel, e você traça uma reta. O que está para lá é um semiplano, o que está para cá é outro semiplano. Então é metade de um plano. E o espaço é onde a gente vive, né? É um objeto geométrico infinito em três dimensões. Então quer dizer que ele é como se fosse um plano, só que com a dimensão de profundidade também. Então é basicamente o mundo em que vivemos, é um espaço. Bom, então essa divisão de geometria plana e geometria espacial é muito importante e define se a gente vai estudar coisas que acontecem restritas a um plano, que a gente, por exemplo, representa no plano do papel, ou se a gente estuda mesmo as figuras podendo ter mais de um plano envolvido. Então, no espaço. Hoje vamos focar, assim como na maioria das nossas aulas de Olimpíada, na geometria plana, que acaba sendo a mais importante em termos olímpicos. Geometria espacial também aparece, mas não é com tanta frequência. Então, vamos estudar as posições relativas de duas retas. Duas retas podem ser concorrentes, significa que aqui está uma reta e aqui está outra reta, e elas concorrem, ou seja, se encontram em um único ponto. Elas podem ser paralelas, ou seja, aqui e aqui, elas nunca vão se encontrar, por mais que a gente estenda isso daqui, elas nunca vão se encontrar. Ou coincidentes, que basicamente elas são a mesma reta, tá? Uma em cima da outra. E
O que é um ângulo? Bom, o ângulo é a região de um plano determinada pelo encontro de duas semirretas que possuem uma origem em comum, o vértice do ângulo. Ou seja, aqui a gente pega um ponto, que vai ser o vértice do ângulo, traça uma semirreta para cá, traça uma semirreta para cá, e essa região entre as duas semirretas é chamada de um ângulo. Observa que a outra região que sobrou também vai ser um ângulo, só que maior, né? Vai ser um espaço maior do plano. E a gente pode perceber que, então, essas duas semirretas vão dividir em dois ângulos. Um aqui, um que vai ser menorzinho, outro aqui que vai ser maiorzinho. Repara que o que importa é a gente saber a abertura que existe entre as duas semirretas. Então, por exemplo, se as duas semirretas estiverem bem próximas, a abertura vai ser pequenininha assim. E se elas estiverem mais distantes, vai ser mais aberto assim. Nesse sentido. E então a gente define uma medida para medir os ângulos que a gente utiliza. O mais conhecido é o grau, né? Dizemos que o círculo inteiro, ou seja, todo o plano, sem ser cortado por nenhuma semirreta, tem 360 graus. Agora, se você dividir ele ao meio, por exemplo, por uma reta, ou você pode imaginar que tem um semiplano aqui e outro, quer dizer, uma semirreta aqui e outra semirreta desse lado, o ângulo formado vai ser de 180 desse lado e 180 desse lado. Ou seja, essas duas semirretas, ou essa reta, dividem o plano em duas partes iguais, cada uma com metade de 360, que é 180 graus. E agora, se a gente pegar duas retas que dividem o plano em quatro partes iguais, a gente vai chamar cada ângulozinho desses de 90 graus, que é 360 dividido por 4. E a gente indica especialmente assim, porque é um ângulo muito importante, a gente indica por um quadradinho com uma bolinha dentro. Então isso daqui, quando uma das semirretas é assim e a outra é assim, isso daqui vai formar um ângulo reto. Então, a gente pode classificar o ângulo dependendo do tamanho dele. Se ele tiver entre 0 e 90 graus, a gente chama ele de um ângulo agudo. Se ele tiver exatamente 90 graus, como eu falei, a gente chama de ângulo reto. Se ele tiver entre 90 e 180 graus, a gente chama de ângulo obtuso. Essas três são as classificações mais importantes e, na verdade, as únicas que eu lembrava de cabeça. Então, apesar de existirem as outras, elas praticamente nem aparecem. Entre 180 e 360, ângulo côncavo. Se o ângulo for de 0 ou de 180, chamamos de ângulo raso. E se o ângulo for de 360, a gente chama de ângulo completo ou ângulo de uma volta. Outras nomenclaturas. Se a gente tem dois ângulos A e B que juntos formam um círculo, ou seja, a soma deles é 360, a gente chama de ângulos replementares. Se eles estiverem nessa posição, que a soma deles dá metade do plano, então A mais B dá soma da 180, eles são suplementares. E se eles somarem um ângulo reto, ou seja, a soma deles dá 90, eles são ângulos complementares. Agora vamos analisar os ângulos em retas paralelas. Bom, as retas paralelas elas têm a importante propriedade de que elas nunca se encontram, né? E isso significa que a inclinação delas em relação a qualquer outra reta é a mesma. A inclinação, de certa forma, é o ângulo que elas formam com qualquer outra reta. Então, se a gente traçar uma reta transversal, que corta as duas, se aqui medir um ângulo A, aqui o ângulo correspondente também vai ser igual a A. Agora, se eu cortar ela de outra forma qualquer aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, eu vou chamar de B. O ângulo correspondente a ele aqui do outro lado também vai ser igual a B. Por causa dessas retas serem paralelas, elas possuem a propriedade de preservar os ângulos quando cortadas por uma reta transversal. Agora vamos ver outro tipo de ângulo que é muito importante, que são os ângulos OPV, o que significa opostos pelo vértice.
a gente tem um cruzamento de duas retas, como vocês podem ver, e aqui é o vértice de encontro das retas, né? O ponto de encontro das retas. Se a gente chamar esse ângulo de A, esse ângulo de B, esse ângulo de C, o que a gente percebe? O A com o B dá meia circunferência, então a soma deles dá 180, eles são suplementares. A mesma coisa o B e o C. O B mais C também dá meia circunferência ou meio plano. Então, como o A mais B dá 180 e o B mais C dá 180, significa que o A vai ser 180 menos B. Só que o C também é 180 menos B. Então a gente conclui que o A é igual a C. Ou seja, se você traçar duas retas aqui e os ângulos delas, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. E da mesma forma esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Então, como um exercício, vamos determinar todos esses 8 ângulos que estão desenhados a partir desse único ângulo de 30 graus, sabendo que essas duas retas são paralelas. Bom, como eu falei, significa que esse ângulo aqui vai ser também de 30 graus. E agora a gente pode usar a propriedade de ângulos opostos pelo vértice para determinar que aqui vai ser 30 graus e aqui também vai ser 30 graus. Agora, repara que os outros satisfazem que esse mais esse dá 180. Então, esse ângulo aqui vai ser de 180 menos 30, que é 150. E da mesma forma, todos esses outros ângulos também vão ser de 150 graus. E assim a gente determinou os tipos de ângulos que aparecem. Agora vamos ver sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é muito importante e vai aparecer em diversas questões de todos os tipos. Primeiro a gente tem que definir os polígonos. O que são polígonos? São figuras com lados. É uma figura, né, que tem lados, segmentos de retas, e é fechada. Então, por exemplo, aqui a gente começa desenhando uma figura com vários segmentinhos. Só que uma hora ela tem que voltar para o lugar inicial, para o ponto inicial que ela começou. Então isso daqui é um tipo de polígono. Lembrando que todas as partes que o compõem têm que ser retas, têm que ser segmentos de retas, para que isso seja considerado um polígono. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados. 3 lados, triângulo; 4 lados, quadrilátero; 5 lados, pentágono; 6 lados, hexágono; 7 lados, heptágono; 8 lados, octógono; daí depois com 9, eneágono; 10, decágono; 11, um decágono; 12, dodecágono e assim por diante. Mas vamos voltar então para o problema da soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui a gente tem um triângulo, os ângulos internos do triângulo a gente chama esses 3 ângulozinhos aqui. E, bom, quanto é que é a soma desses 3 ângulos? Então vamos descobrir. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar a seguinte estratégia. Percebe que aqui a gente na verdade pode continuar o segmento de reta daqui até aqui para formar uma reta. E agora a gente vai traçar, a partir desse outro ponto, uma reta paralela àquela reta que a gente desenhou lá embaixo. E agora, repara que a gente também pode alongar esses segmentos aqui, esse e esse, para formar transversais dessa reta. E daí a gente usa a propriedade dos ângulos. Repara que esse ângulo A vai ser levado nesse outro ângulo aqui. Deixa eu ver. Esse ângulo aqui que também vai ser de A. E esse B vai ser levado nesse outro ângulo aqui que também vai ser de B. Finalmente, para descobrir quanto é que somam os 3, esse ângulo C, repara que esse outro ângulo é oposto pelo vértice dele, então também vai medir C. E agora repara que o A, B e o C juntos completam uma semicircunferência, um semiplano. E isso significa que a soma deles dá metade de 360, que é 180. Então, A mais B mais C é 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Agora vamos para o caso geral da soma dos ângulos internos de um polígono. Repara que temos alguns tipos diferentes de polígono. Tem um tipo que é o polígono convexo, que é esse polígono, de certa forma, mais normalzinho que tem. Tem o polígono côncavo, que é esse meio esquisitinho.
e tem um polígono que as linhas se cortam. Esse daqui, por enquanto, vamos deixar de lado, porque pode dar alguns problemas na hora de fazer o que a gente vai fazer agora. Mas, enfim. A ideia, primeiro, vamos diferenciar o que é um polígono convexo de um polígono côncavo. Repara que no polígono convexo, se você traçar aqui a reta que está nesse lado, desse lado, desse lado, desse lado, todo o resto do polígono vai ficar no mesmo semiplano. Então, por exemplo, se eu traçar aqui, todo o resto do polígono vai ficar no mesmo semiplano. Se eu traçar aqui, todo o polígono vai ficar nesse mesmo semiplano. Agora, nesse daqui não. Por exemplo, aqui se eu pegar e fazer isso, eu vou dividir o polígono em duas partes, uma aqui e outra aqui, cada uma delas num semiplano diferente em relação a esse segmento de reta que é um dos lados. Bom, então vamos ver como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos de um polígono. A ideia é dividir em triângulos. Repara que aqui a soma é 180, aqui a soma é 180. Isso vai dar 180 mais 180, 360. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, aqui vai dar 180, aqui vai dar 180, resultado em 360. Um pentágono, como é que a gente faz? Eu vou dividir aqui, por exemplo, e aqui. Vão dar 3 triângulos, então vão dar 3 vezes 180. Esse daqui eu já dei uma rabiscada, mas vamos fazer essa bandeirinha de novo. 5. Então a gente pode fazer isso. E isso novamente dividido em 3 triângulos. 3 vezes 180. Hexágonos, mesma coisa. Vamos dividir em triângulos, vamos ver quantos triângulos vão dar. 1, 2, 3, 4. E aqui... também deram 4 triângulos. Então vão dar 4 vezes 180 para os hexágonos. De certa forma, num n-ágono, ou seja, um polígono de n lados, o que a gente faz? Repara que o número de triângulos é sempre 2 a menos que o número de lados. Aqui 4, 2 triângulos. Aqui 5, 3 triângulos. Aqui 6, 4 triângulos. Então, no caso de n, vai ser n menos 2 triângulos. E a gente multiplica pela soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é n menos 2 vezes 180. Agora vamos ver o teorema do ângulo externo. Em primeiro lugar, o que é um ângulo externo? Por exemplo, vamos pegar um triângulo. Aqui a gente tem os ângulos internos. E agora vamos traçar a continuação desse segmento aqui para esse lado. No caso, é a reta correspondente a esse segmento. Repara que aqui do lado de fora vai ficar um ângulozinho e esse vai ser o ângulo externo. Repara que se a gente fizer a mesma coisa com esse outro lado, vai dar esse ângulozinho aqui. E a gente sabe que eles são iguais porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, de fato, a definição faz sentido. Bom, então vamos chamar aqui de ABC e de D, E e F. Vamos ver o que o teorema do ângulo externo nos diz. Por exemplo, a gente sabe que A mais B mais C dá 180. É a soma dos ângulos internos de um triângulo. Agora, quanto é que é o B mais D? Eles são suplementares, então a soma deles dá 180. Agora, repara. Aqui tem B. Se você somar o B com A mais C, vai dar 180. Se você somar o B com D, também vai dar 180. Disso a gente conclui que o D é a mesma coisa que o A mais o C. Ou seja, o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos. Da mesma forma, então o que significa que o E é igual ao A mais o B e que o F é igual ao B mais o C. Então, quanto é que é o D mais o E mais o F? Vai ser o A mais C, mais A mais B, mais B mais C. Repara que cada um aparece duas vezes. Tem dois A's, dois B's e dois C's. Então é a mesma coisa que duas vezes A mais B mais C.
Só que o A mais B mais C é a soma dos ângulos internos do triângulo, que é 180. Então isso vai dar 2 vezes 180, que é 360. Ou seja, a soma dos ângulos externos de um triângulo dá 360. Então agora vamos ver. Tinha uma fórmula que a gente achou para a soma dos ângulos internos de um polígono. Será que existe uma fórmula para a soma dos ângulos externos? Vamos ver que, na verdade, essa soma é sempre igual a 360. Vamos lá. Aqui eu estou marcando num polígono de n lados, né? Um n-ágono. Eu estou numerando os ângulos internos de I1, I2, I3, I4 até IN. E os ângulos externos, aqui traçando, E1, E2, E3, E4 até EN. Bom, o que a gente sabe? O E1 é 180 graus menos o I1, né? Porque eles formam um ângulo de 180. E2 é igual a 180 graus menos I2. Até EN igual a 180 graus menos IN. Daí a gente vai somar todas essas N equações para obter que E1 mais E2 mais EN é igual a... Tem N equações, então 180 vezes o N, 180 graus vezes o N, menos o I1 mais I2 mais IN. Mas quanto é que é o I1 mais I2 mais IN? É a soma dos ângulos internos do polígono. Que, como tem N lados, a gente viu que é N menos 2 vezes 180. Então é N vezes 180 graus, menos N menos 2 vezes 180 graus. Mas o que é isso? A gente pode botar os 180 graus em evidência, e daí sobra o N menos N menos 2. Só que um número menos N menos 2 é igual a 2. Então, na verdade, isso daqui é 180 graus vezes 2, que é 360. Então, a gente achou que para qualquer N, a soma dos ângulos externos vai ser sempre 360 graus. Agora vamos entrar na parte de semelhança de triângulos. O que significa duas figuras, em particular dois triângulos, serem semelhantes? Você pode imaginar a semelhança como sendo... por exemplo, esses dois triângulos aqui. Um deles parece o outro, só que numa escala menor. Então, a gente fala que um é semelhante ao outro. Então, por exemplo, se eu pegar uma figura, sei lá, e fazer ela com tamanho dobrado, sei lá, alguma coisa assim. Então, essas figuras são semelhantes com razão 2 ou razão 1/2, dependendo de onde você olha. O que significa que elas são iguais, a não ser pelo tamanho delas e pela localização delas no plano. Então, por exemplo, esse triângulo aqui tá aqui e esse triângulo aqui tá aqui. Estão em lugares diferentes. Mas, eles também têm tamanhos diferentes. Só que a relação entre os lados desse e os lados desse, ou seja, a relação entre o tamanho desse e o tamanho desse, é proporcional. Então, por exemplo, finge que esse daqui é o lado 2 vezes maior. Então, esse lado é 2 vezes esse lado é 2 vezes esse, e esse lado é 2 vezes esse. É tudo proporcional. E, além disso, os ângulos são iguais, ou seja, isso aqui é ABC, aqui é D e F, então A é igual a D, o B é igual a E e o C é igual a F. É uma propriedade da semelhança de triângulos. E além disso, como eu falei, a proporção entre os lados é igual, ou seja, a razão de semelhança é sempre a mesma. Então, se a gente chamar K de AB sobre DE, ou seja, o comprimento do segmento AB dividido pelo comprimento do segmento DE, isso é a mesma coisa que AC dividido por DF, que é a mesma coisa que BC dividido por EF. Então, se aqui, por exemplo, AB sobre DE for meio, o AC sobre DF também vai ser meio, e o BC sobre EF também vai ser meio. E a gente indica ABC semelhante, é um tiozinho para indicar, a DF. Observa que os lados, na hora de indicar semelhança, os vértices têm que ser correspondentes. Então, por exemplo, o A tem a mesma função do D, o B tem a mesma função do E e o C tem a mesma função do F. Só que se a gente escrevesse, por exemplo, que o ABC é semelhante a EDF, isso não é verdade, porque o ângulo que está no A é o Azinho, e o ângulo que está no E é o Ezinho, que não são iguais necessariamente. Então, a gente tem que sempre indicar a semelhança
vértice por vértice. Vértice correspondente a esse, vértice correspondente a esse, vértice correspondente a esse em ordem. Bom, então a gente percebe que ser semelhante dá várias informações sobre os triângulos em questão, que é a proporção dos lados e igualdade dos ângulos. Mas, então, como é que a gente pode fazer isso ser útil? Para isso, a gente pode usar os critérios de semelhança, que são três, os critérios de semelhança de triângulos. Por exemplo, AA. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Bom, observa que, como a soma dos três ângulos internos tem que ser sempre igual a 180, então a gente conclui que esse também vai ter que ser igual a esse. Então, na verdade, se dois ângulos forem iguais, significa que os três ângulos são iguais. E isso nos dá que o triângulo é semelhante e a partir disso a gente consegue achar as relações entre os lados. O segundo caso é o LAL, em que, além da gente ter um ângulo igual, conhecidamente, a proporção entre esse lado e esse é igual à proporção entre esse lado e esse, ou seja, AB dividido por DE é igual a BC dividido por EF. E isso também é um critério de semelhança e nos dá, por exemplo, que esse ângulo é igual a esse, que esse é igual a esse, e a terceira proporção, que vai ser o AC dividido por DF, é igual a essas duas. O terceiro caso é os três lados. A gente tem as três proporções dos lados iguais, AB dividido por DE igual a AC dividido por DF igual a BC dividido por EF. E a gente conclui que eles são semelhantes, então, em particular, a gente descobre que os ângulos são correspondentemente iguais. Então, por exemplo, o ângulo no A é igual ao ângulo no D. Bom, além de semelhança, existe uma coisa mais forte ainda, que é a congruência. Que, na verdade, nada mais é que uma semelhança com K igual a 1, ou seja, a razão de semelhança é igual a 1. O que quer dizer isso? Que, na verdade, os dois triângulos têm os mesmos comprimentos dos lados, os mesmos ângulos. A única coisa que é diferente entre eles é a posição em que eles estão. Então, por exemplo, esse está mais à esquerda, esse está mais à direita. Mas eles são, digamos assim, iguais entre si. Bom, nesse caso, a gente tem que o AB é igual a DE, o AC é igual a DF, o BC é igual a EF e o A é igual a D, o ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo C é igual ao ângulo F. A gente indica assim para dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Bom, novamente a gente tem os critérios de congruência. Se os três lados forem iguais, AB igual a DE, AC igual a DF e BC igual a EF, significa que os triângulos são iguais e a gente ganha a igualdade dos ângulos. Se um ângulo e os dois lados que tocam ele são iguais, então, por exemplo, A igual a B, quer dizer, AB igual a DE, BC igual a EF, e esse ângulo entre os dois lados é igual, a gente também conclui que o triângulo é semelhante. Em particular, a gente ganha que AC é igual a DF e a igualdade desses dois outros ângulos. E, finalmente, a gente tem o critério ALA, que é ângulo lado ângulo. Que quer dizer o quê? Dois ângulos e o lado entre eles são iguais. Então, A aqui, B aqui, B aqui, e o AB é igual a DE. Isso também dá a congruência e aí, em particular, a gente acha esses lados aqui também são iguais correspondentemente, ou seja, AC igual a DF e BC igual a EF. Para terminar, vamos fazer uma aplicação de semelhança de triângulos, que são bastante conhecidas, são chamadas relações métricas no triângulo retângulo. Em primeiro lugar, o que é triângulo retângulo? A gente tem uma distinção entre os tipos de triângulo. Se os três ângulos são menores que 90, ou seja, são agudos, a gente chama de triângulo acutângulo. Se ele tiver um ângulo reto, a gente chama de retângulo. E se ele tiver um ângulo maior que 90, obtuso, a gente chama de obtusângulo. Repara que esses três casos são os únicos que podem acontecer porque a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Então não pode ter mais que um reto, não pode ter mais que um obtuso. Ou seja, se esse é reto, esses dois são agudos. Se esse é obtuso, esses dois são agudos. E nesse caso aqui, os três são agudos. Bom, então vamos ao que interessa. A gente tem aqui um triângulo ABC, que é retângulo em A. Como é que a gente indica isso? A gente indica que o ângulo em A é 90 graus. Agora vamos também aprender um jeito de indicar ângulos. A gente parte do B, vai para o A e volta para o C. E esse é o ângulo correspondente, né? Então, BAC
a gente bota esse chapéuzinho em cima do A, é 90 graus. O ABC, esse ângulo aqui, a gente vai chamar de beta. E como a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, o BCA vai ter que ser 90 graus menos beta, porque assim a soma desses três vai dar 90 mais 90 menos beta, 180. Bom, agora a gente vai traçar essa altura aqui, que é o quê? A partir do A a gente traça um segmento perpendicular, ou seja, que faz 90 graus, com o BC, que é o outro lado. Então o Hzinho vai ser a medida da altura e o H vai ser o que a gente chama de pé da altura, que é onde a altura toca no lado BC. Além disso, falando um pouco mais sobre notação, normalmente num triângulo a gente também costuma indicar o lado oposto a um vértice pela mesma letra, só que minúscula. Então o lado oposto a, na verdade o comprimento desse lado a gente chama de Azinho, o lado oposto a B a gente chama de Bzinho e o comprimento do lado oposto a C a gente chama de Czinho. Além disso, nesse caso vamos chamar o comprimento de BH ou BH de M e o comprimento do segmento CH de N. Bom, então, como é que a gente marcou esses ângulos aqui? Vamos ver. Aqui é 90. Aqui é beta, aqui é 90 menos beta, por causa da soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui é 90 graus por definição, porque esse daqui é uma altura e esses dois são perpendiculares. Bom, novamente, agora vamos analisar o triângulo AHC e aplicar a soma dos ângulos internos. A gente vai concluir que aqui é beta, e analisando o triângulo ABH e aplicando a soma dos ângulos internos, a gente vai concluir que aqui é 90 menos beta. Ou simplesmente observando que esse mais esse tem que dar 90. Bom, então qual é o próximo passo? A gente vai reconhecer algumas semelhanças de triângulo. Vamos pegar o triângulo grande ABC. Agora eu vou mostrar que, bom, também tem essa notação para triângulo ABC. A gente bota só um triângulozinho na frente. Vamos ver ao que ele é semelhante. Vamos ver. Os ângulos do ABC são, respectivamente, no A é 90, no B é o beta e no C é o 90 menos beta. Agora, se a gente analisar o triângulo ABH, começando do H é 90, o próximo tem que ser beta, né? É o próprio B. E 90 menos beta é o A. Mas, esqueci da notação do triângulo aqui. E só que ainda tem mais um triângulo que é semelhante a esses dois. H, 90. O A, que tem o beta. E o C, que tem o 90 menos beta. Percebe que a gente usou o critério ângulo-ângulo, ou AA, de semelhança de triângulos para obter essas semelhanças. Agora, como a gente sabe que são proporcionais, semelhantes, a gente pode dizer que AB dividido por AC é igual a HB dividido por HA, que é igual a HA dividido por HC. Além disso, a gente também pode, por exemplo, concluir que AB dividido por BC é igual a HB dividido por BA igual a HA dividido por AC, né? Bom, o que é AB? AB é o C. AC é o B. HB é o M. HA é o H. Novamente HA é o H. E HC é o N. E além disso daqui, AB é C. BC
é A. HB é M. BA é C. H é H. E AC é B. Bom, então aqui embaixo eu estou separando algumas das igualdades obtidas. C sobre A igual a H sobre B, que está aqui. C sobre A igual a M sobre C, que também está aqui. E M sobre H igual a H sobre N, que está aqui. E disso a gente obtém, só multiplicando cruzado, que AH igual a BC, C ao quadrado igual a AM e H ao quadrado igual a MN. Bom, agora eu vou escrever uma terceira cadeia de igualdades para a gente obter uma outra coisa. Vamos ver, a gente usou AB sobre AC, AB sobre BC. Falta a gente usar AC sobre BC. Então vamos lá. AC sobre BC igual a HA sobre BA igual a HC sobre AC. Ou seja, AC, B, sobre BC, que é A, HA, que é H, sobre BA, que é C, HC, que é N, sobre AC, que é B. E, bom, agora a gente vai pegar essa e essa. Multiplicando cruzada, a gente obtém a quarta relação, que é B ao quadrado igual a A vezes N. Bom, ainda falta uma relação, que na verdade é a relação mais importante, mais usada, que é o Teorema de Pitágoras. A gente consegue obter a partir daqui. Como é que a gente faz isso? Bom, repara aqui, a gente tem que B ao quadrado igual a A vezes N e C ao quadrado igual a A vezes M. Agora nós vamos somar essas duas. A gente vai obter que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes M mais A vezes N. Só que a gente consegue botar o A em evidência, né? Então a gente acha que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes M mais N. Só que, se você observar, o M é essa partezinha, o N é essa partezinha. Então M mais N dá o lado inteiro, que é A. Então M mais N é o próprio A. E a gente obtém que B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A vezes A, que é A ao quadrado, que é o que diz o Teorema de Pitágoras. A gente chama, num triângulo retângulo, o lado maior de hipotenusa, ou seja, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, e os dois outros lados de cateto. Então, o que o Teorema de Pitágoras diz é que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado. Com isso, encerramos a aula de hoje.